Ok, então pessoal, mais um vídeo de medicina legal. Nosso assunto agora é a toxicofilia, também sinônimo de toxicomania. Segundo a OMS, a definição estrita de toxicomania compreende os 4 elementos seguintes. Primeiro, a compulsão de consumir o produto, no caso a droga, o entorpecente, uma tendência de aumentar essas doses. O indivíduo hoje toma uma dose de droga, amanhã necessita de 2 e assim sucessivamente. 3. Uma dependência psicológica ou física do produto. Nós veremos a seguir que há uma diferença entre dependência psicológica e dependência física. 4. O surgimento de consequências nefastas sobre a vida cotidiana da pessoa, consequências destrutivas, tanto na área emotivas, sociais e econômicas. Consequências emotivas, a pessoa fica transtornada, a pessoa muda o seu jeito de ser, seu estado emocional. Sociais, o indivíduo, quando ele é viciado em droga, ele modifica a sua vida social, abandona a família, abandona os amigos e se enturma em outro grupo que consome a mesma substância. E econômicas, as pessoas se tornam pródigas, vendem tudo, dispõem de tudo que tem e quando não tem mais o que dispor, entram muitas vezes na criminalidade para sustentar o vício. Nós temos a dependência psíquica e a dependência química. A dependência psíquica é o desejo incontido, aquele desejo que fissura, a pessoa requer a administração prolongada da droga para obter prazer, alívio ou alívio do desconforto. Então é o desejo incontrolado. Um exemplo mais fácil de a gente visualizar é aquela pessoa que é viciada na nicotina, no cigarro, droga lícita. O indivíduo, ele está numa reunião, ele fica fissurado para dar um intervalo para que ele possa fumar. Não só reunião, qualquer outro ambiente. Então, é o desejo incontido, essa é a dependência psíquica. Enquanto a dependência física está voltado mais para a abstinência. É o estado caracterizado pelo aparecimento de sintomas físicos ou síndrome de abstinência, quando a administração da droga é suspensa. O indivíduo ele está algum tempo sem usar aquela droga, então ocorre um sintoma físico, ele passa pela abstinência, ele entra no período de abstinência que é oposto ao período, ao momento que ele usa a droga. Os sintomas são opostos, como nós veremos mais a seguir. Só um detalhe aqui, pessoal. O Genival Veloso França, que é escolhido na maioria dos concursos públicos, ele diz que a maconha e LSD não causam dependência. Maconha e LSD. Nós veremos que no caso da abstinência é maconha, LSD e cocaína. Então aqui, maconha e LSD não causam dependência para o Genival Veloso França. No caso aqui de baixo da dependência física, nós vimos que o estado é caracterizado pelo aparecimento dos sintomas físicos ou síndrome de abstinência. Mas o que vem a ser essa síndrome da abstinência? É o conjunto de sintomas e sinais desagradáveis opostos ao produzido pela droga, que surge quando é baixo ou nulo o teor da droga no sangue. Lembra do caso da nicotina? O indivíduo, quando ao ingerir e fumar durante um certo período, aquela nicotina se incorpora ao seu organismo. Aí de repente ele para de fumar, então o seu organismo não produz nicotina, então ele sente aquela falta, aquele desejo compulsivo de fumar. Então é a síndrome da abstinência. Um exemplo claro da síndrome da abstinência é um indivíduo quando ele é usuário de drogas e vai preso por algum motivo. Na cadeia, em tese, não há drogas, para ele usar. Então ele entra no período de abstinência, ele tem convulsões, tremores, crises. Então é a síndrome da abstinência. A síndrome da abstinência está ligado à dependência física e não à dependência psíquica. Dependência física ligado à abstinência.
O Genival Veloso França diz que maconha, LSD e cocaína não produzem abstinência. Tanto no caso da dependência, maconha e LSD, quanto no caso aqui de baixo, maconha, LSD e cocaína. Aqui ele acrescenta cocaína. Isso é controverso. É bem provável que não caia na prova porque outros autores não concordam. Mas o Genival Veloso França está aí listado que ele considera dessa forma. Nós temos a habitualidade ou hábito, que é a necessidade do progressivo aumento da dose para conseguir efeitos semelhantes, chegando até doses consideradas letais para pessoas normais. Imagine um indivíduo que usa o êxtase nas baladas. No final de semana ele usa uma pedra, na outra ele usa duas, e assim vai. Vai chegar um período que ele vai ter que usar 3 ou 4 nas festas para que ele tenha o mesmo efeito daquela primeira vez que ele usou uma substância somente. Então, isso é o hábito. O que acontece? Se o indivíduo que nunca usou essa droga usar 4 de uma vez só, ele pode vir a morrer. Então, essas doses são letais para pessoas normais. Mas o indivíduo, por causa da habitualidade, ele consegue consumir muitas porções da mesma droga por causa da habitualidade. A tolerância é a capacidade desenvolvida com o hábito de tolerar doses consideradas nocivas ou fatais com efeitos desproporcionais. Então, no caso aqui do hábito, o indivíduo ele tem a necessidade de aumento progressivo para conseguir os mesmos efeitos. Já na tolerância, a capacidade desenvolvida com esse hábito de tolerar doses nocivas ou fatais com efeitos desproporcionais. O indivíduo, muitas vezes, ele usou várias porções de drogas, várias quantidades de drogas, e não apresenta nenhum efeito assim maior, não aparenta fisicamente que ele usou essa quantidade de droga. Pessoal, causam dependência. Como eu falei lá atrás, não causa. LSD e maconha não causam dependência. Acrescenta cocaína no caso da abstinência. Quem causa? Todos os outros. Crack, cocaína, morfina, ópio, psicoestimulantes, soníferos. Aí, pessoal, um grande detalhe aqui é os soníferos, que são medicamentos, são drogas lícitas. Então, o que acontece? Quando eles são usados em doses terapêuticas, de acordo com a prescrição médica, o médico consciente, então ele é benéfico. Mas as pessoas começam a se medicar, muitas vezes automedicação, e isso provoca uma dependência. Quando eu trabalhava na área da saúde, eu sempre ouvi os médicos dizerem o seguinte: diazepam é para uso de 1 a 3 meses para um certo período, para que a pessoa resolva temporariamente um quadro clínico momentâneo. Mas o que acontece? As pessoas usam anos e anos e anos e anos e anos, ficam dependentes e não conseguem mais sair desse medicamento e causam grandes danos à saúde. Pessoal, quanto ao efeito no sistema nervoso, as drogas podem ser classificadas como depressoras, psicodistrópticas e psicolépticas. A questão depressora, ela diminui a atividade do sistema nervoso, atuando em receptores e neurotransmissores específicos. Então diminui a atividade do sistema nervoso. Então é depressivo, é depressora. Exemplos: cloreto de etila, também conhecido como lança-perfume, clorofórmio, são exemplos de substâncias que produzem uma ação depressora no sistema nervoso. As psicodistrópticas são drogas perturbadoras ou modificadoras. Tem por característica principal a despersonalização ou modificação da percepção. Daí o termo alucinógeno para sua designação. Então essa aqui, a psicodistrópticas, está mais voltada para aquelas drogas que têm maior grau alucinógenos, enquanto as psicolépticas ou estimulantes produzem aumento da atividade pulmonar, ação adrenérgica, diminuem a fadiga,
aumentam a percepção, ficando os demais sentidos ativos. Um grande destaque aqui para a bolinha de Arribite aqui no final, aqueles remédios, o pessoal fica, aqueles medicamentos que o pessoal usa para ficar acordado, trabalhar horas e horas à noite. Então eles são estimulantes, eles produzem essa ação, eles diminuem a fadiga, aumenta a percepção, ficando, né, os demais sentidos ativados. A cocaína tem esse efeito, o crack, a cafeína, GHB, metafetamina, anfetamina. Então, são exemplos. Depressoras, psicodistrópicas e psicolépticas. Pessoal, nós vamos entrar agora nos exemplos das drogas mais comuns e os seus efeitos, como elas agem no organismo. Nós temos a cocainomania, que é o uso compulsivo da cocaína, e no caso da cocaína, ela possui 3 fases principais, as 3 fases que caem em prova. A primeira é a fase da perfuração do septo nasal, o primeiro efeito o indivíduo começa a usar. O único efeito deletério inicial é a perfuração do septo nasal, é o dano ali nas vias aéreas. O segundo momento, ele já provoca a arritmia cardíaca, já descompensa o batimento cardíaco, e no terceiro caso acontece a morte. O que acontece? Esse é o efeito da cocainomania. O grande problema e maior problema da cocainomania, ainda que provoca uma gravidade nos seus efeitos, é as substâncias que são adicionadas à cocaína. A cocaína que é vendida no mercado hoje, geralmente, ela não é pura, né? Então, o que acontece? Hoje, nesse exato momento de gravação, eu trabalho na unidade prisional. E cansei de ouvir presos comentando que acrescentam remédios vencidos, acrescentam cal, acrescentam pó de lâmpada fluorescente na cocaína. Então, é um verdadeiro lixo misturado a esse lixo, né? Então, a cocaína não é pura, essa que é vendida no mercado. Então, ela provoca um efeito deletério muito maior do que a cocaína pura. LSD, droga de maior potencial alucinogênico. Então, a LSD produz um maior potencial. Ele produz fadiga, ele produz um comportamento semelhante a doenças psiquiátricas. O indivíduo, então, que ele é viciado no LSD, que usa por um tempo prolongado, ele possui como se possuísse problemas psiquiátricos. Ele tem alucinações, ele se comporta, ele se gesticula como se fosse uma pessoa com problemas psiquiátricos. Nós temos a maconha, a cannabis sativa ligneu. Ela produz efeitos psicoativos e fisiológicos quando consumida. A quantidade mínima do THC para poder notar-se o efeito perceptível é cerca de 10 microgramas por quilo de peso corporal. 10 microgramas por quilo de peso corporal. Para além de uma mudança na percepção subjetiva, as mais comuns de curto prazo são efeitos físicos e neurológicos, que incluem o aumento da frequência cardíaca. Então, o primeiro efeito, a maconha também produz um aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial. Então, isso aí já é consequência, né? Também no caso do choque, que nós falamos em vídeos atrás, há um aumento da frequência cardíaca e diminuição da pressão do sangue, da pressão arterial, e diminuição da coordenação psicomotora. Então a pessoa fica com movimentos mais lentos, fica aquela pessoa mais a pessoa fica com raciocínio lento, e além da perda da memória. Então esses vale a pena memorizar: aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão do sangue, diminuição da coordenação psicomotora e perda da memória. Só que a maconha também é usada como analgésico. Alguns países que usam a maconha como terapêutico.
E ela também já foi símbolo de paz entre tribos. O cachimbo da paz usado para celebrar a paz. Em algumas tribos nativas, tribos indígenas, que têm o uso da cannabis sativa como analgésico, como a questão terapêutica, cultural. Há um grande dilema hoje se ela deve ser descaracterizada dentro das drogas. O que acontece? A lei de drogas é uma norma penal em branco. Então, o que é a norma penal em branco? É uma norma que precisa de uma outra norma para disciplinar essa norma principal. No caso da norma penal em branco da lei de drogas, ela está disciplinada por uma portaria interministerial. Então, nessa portaria está lá descrita quais são as drogas hoje proibidas. Está lá a maconha. Então, eles querem que seja retirado a maconha para que ela não seja mais considerada droga. Há outros movimentos para que todas as drogas sejam caracterizadas como lícitas, para que o uso seja totalmente permitido. Hoje o usuário de droga, ele não é preso, mas ainda é crime o uso. Então, o grande desejo é que seja descriminado completamente o uso das drogas. E há ainda outros que defendem a descriminalização até do tráfico de drogas. Deixemos esse dilema à parte e vamos continuar. Nós falamos da maconha, então memoriza esses 10 microgramas por quilo de peso corporal, para que seja perceptível o efeito do uso da maconha. Cloreto de etila, carnaval, lança-perfume, antigamente era muito comum, hoje ainda acontece, mas o cloreto de etila está na portaria interministerial. Então, o que acontece? É caracterizado como drogas. Houve há anos atrás, ele foi retirado por equívoco, e imediatamente foi colocado de novo. Então, muitos perguntaram, ele deixou de ser droga? Não, ele ainda é droga. O cloreto de etila é um composto químico da fórmula C2H5Cl, bastante utilizado na produção de C2H5C1, bastante utilizado na produção do tetraetilchumbo, um aditivo de gasolina. É o lança-perfume. Esses solventes, que também são classificados, o cloreto de etila também é classificado como solvente, quando inalados, cronicamente podem levar a lesões da medula óssea. Olha a gravidade desses solventes. Dos rins, do fígado e dos nervos periféricos, que controlam os músculos. Muitas vezes o usuário pode ficar inconsciente ou sofrer convulsões e até mesmo a morte súbita por problemas cardíacos ou parada respiratórias. Pessoal, o uso dessa substância, principalmente dos solventes, eles podem provocar parada respiratória instantânea. Antigamente no carnaval, quando era permitido o uso do cloreto de etila, lança-perfume, as pessoas lançavam aquele jato para cima de lança-perfume, as pessoas entravam embaixo e respiravam aquilo ali com força e tinham aquela sensação de prazer, aquela falsa sensação de prazer causada pelo seu efeito, pelo seu efeito entorpecente. A morfinomania, usada a priori como analgésico. Quem assistiu alguns filmes de guerra, mostra lá o pessoal após sofrer uma lesão, principalmente aquelas de morte, quando a pessoa está agonizando, eles aplicam grande quantidade de morfina para que ele não venha sentir dor. Ela, quando usada como droga, ela tem um poder eufórico, disposto e extrovertido. É a primeira fase da morfinomania. Depois, na segunda fase, há o emagrecimento, palidez, as costas ficam arqueadas, insônia, angústia e desespero. O primeiro estágio, então, é eufórico. O segundo já é aquele de emagrecimento, palidez, insônia, então, e o desespero. A pessoa fica desesperada, não há um controle de si própria. E o terceiro já é caquexia, deterioração, é a perda de peso, é a perda da força muscular e em seguida a morte. Então,
a morfina usada como droga é altamente letal. Continuando, nós temos ainda o ópio. O ópio, droga altamente viciante, e ele é feito a partir da flor da papoula. Os principais são sonolência, vômitos, náuseas, além da perda da inteligência, como a maioria das drogas, né? E do ópio são feitos várias drogas, a codeína, heroína, morfina. Então é altamente viciante. O ópio a partir da flor da papoula. Então ele produz, não esquecer, vômitos, náuseas, além da perda da inteligência. Todas as drogas provocam problema no sistema nervoso, neurológico, e há a perda da inteligência, a perda do raciocínio. Pessoal, nós temos inúmeras outras drogas hoje na portaria interministerial. Acredito que citá-las todas também não há necessidade para a nossa prova. Mas se você tiver curiosidade, você pesquise quais são as drogas hoje que são criminalizadas no Brasil. E aqui, pessoal, nós encerramos o nosso vídeo sobre toxicofilia. Tá, mais um slide. Tem essa outra droga aqui também que... Ah, não, essa droga aqui não. Essa aqui não faz mal para ninguém, é inofensiva e não causa mal. Nós terminamos aqui o nosso vídeo, pessoal. Aguardo vocês no próximo. Muito obrigado, valeu!